Obviamente, nós já comentamos isso, né? Vocês sabem de cor e salteado, são veteranos já, pré-vestibulandos, que em história a gente sempre pergunta duas coisas, né? É quando e onde. Então, a peste negra, vou falar primeiro, o pessoal acha que é uma doença muito antiga, que já foi, na verdade, até hoje, 2020, século 21, nós temos mortes causadas por ela. Provavelmente, né, a Organização Mundial de Saúde acredita que 5.000 pessoas morram dessa doença por ano no mundo, principalmente no continente africano e na região sul da Ásia, que são as regiões mais pobres do planeta. Então, ainda a doença está em atividade. Diferente da gripe espanhola, que o vírus já foi extinto, né? Então, vou falar primeiro da peste negra. A peste negra, ela ocorreu durante o século XIV. Lembra da continha do século. O século XIV é 1301 a 1400. Ela aconteceu entre 1345 e 1348. Ela não chegou a durar 3 anos. E no caso da peste negra, diferente do Covid, ela é uma bactéria, né? Não é um vírus, é uma bactéria. A bactéria, o nome científico é Yersinia pestis. Depois vou passar para vocês, que está em atividade até hoje. É uma doença originária da Ásia. Ela foi muito comum na Ásia, principalmente na China e na Índia. Então, nestas regiões, vira e mexe, aconteciam grandes epidemias. Mas se você olhar no mapinha da China, da Índia até a Europa, são mais de 10.000 quilômetros. Então, a doença estava afastada da Europa. Essa doença chegou como pela Europa? Chegou através de mercadorias, animais e pessoas contaminadas. Mas como essas pessoas viajavam 10.000 quilômetros? Na verdade, não. Essas pessoas, através do contato comercial, acabaram chegando à Europa. Os navios iam buscar especiarias, aquelas mercadorias super valiosas na Ásia, e chegaram à Europa contaminada. Mas o principal vetor de transmissão da doença, o vetor é o que transmite a doença, certo? No caso da Covid hoje, o vetor é o ser humano. O ser humano é o agente transportador. Na peste negra era um rato, principalmente o rato. Pessoas também poderiam transmitir o rato que veio nos navios, nas mercadorias. Tanto que o primeiro local onde a doença se manifestou foi no sul da França, na cidade de Marselha, que é uma cidade super comercial, recebia os navios. E a região mais afetada pela peste negra foi a Itália. Nós não podemos esquecer que a Itália era o maior centro comercial da Europa. Então lá foi onde a doença pegou mais, o bicho pegou mais. Então lembra, a peste negra é uma bactéria, certo? A gripe espanhola e o Covid são vírus. Então tem diferença entre um e outro. Depois vocês podem até pedir para o professor Matheus explicar certinho, né, as diferenças biológicas entre esses dois transmissores, a bactéria e o vírus. E o interessante, gente, que ela recebeu esse nome de peste negra. O nome atual científico da peste negra é leptospirose, certo? E também conhecida como peste bubônica, porque o primeiro sintoma dela era febre alta, vômitos, olha que interessante, febre alta é acima de 39,5, vômito, e gânglios. Gânglios são umas pelotinhas que davam principalmente na axila e na virilha. Então daí que vem o termo peste bubônica, pareciam bulbos, que significam umas pelotinhas que davam por todo o corpo. Como ela é uma doença septicêmica, ela se espalha pelo sangue, ela afetava logo de cara os rins, né? Era uma doença dolorosa, gente, sofrida, e a pessoa morria aos poucos. Muitas vezes as pessoas nem morriam pela doença, elas morriam abandonadas de fome, sede, porque a pessoa manifestava os sintomas e o pessoal ficava com pânico e fugia, deixava ela lá, então ela morria ao léu.
E, como eu disse, ela afetava os rins. Vocês sabem que o rim funciona igual um grande filtro, né? Quem tem problema de rim, geralmente, né, não é uma regra absoluta, tem também problemas de pele. Então apareciam umas manchas escuras pelo corpo. Daí o apelido peste negra. E o grande problema, uma coisa que ajudou muito a espalhar a doença, né, muito mesmo, foram as condições precárias de higiene, né, as condições sanitárias. A Europa do século XIV não era assim um paraíso, era uma sujeira total. Por exemplo, a questão do banho não existia, a ideia de desinfecção, de higiene. As casas geralmente tinham um cômodo só, e você guardava tudo dentro de casa durante o inverno. Então, quando o inverno chega na Europa, vocês sabem que é muito frio, vocês têm que se abrigar, lareira, quentinho. Então, você guardava a produção agrícola dentro de casa, lá os sacos com trigo. E se você tinha criação, você também guardava dentro de casa. Você tem porcos, você guarda os porcos dentro de casa. Você tem galinha, guarda a galinha dentro de casa. Isso é uma festa, né? A condição de higiene era super precária. Mesmo os senhores feudais, né, os senhores que moravam nos castelos, não era lá aquela coisa, né? O asseio, aquela questão de asseio pessoal era muito diferente do que a gente tem de hoje. Então essas condições fizeram um estrago danado. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava preparando esses dados para vocês é o índice de mortalidade, né? O índice de mortalidade infantil. Na Europa, a estimativa que é feita pelos historiadores é de que cada 1.000 crianças que nasciam nessa época, 700 morriam antes dos 5 anos de idade. Por quê? Como a alimentação era muito precária, a higiene era descontrolada, qualquer doencinha evoluía rapidão. Então você pegava uma gripezinha, de nada, um resfriadinho, uma coriza, ela se transformava numa pneumonia. E na época não tem remédio nenhum, você só aguardava a morte. E as cifras que são assustadoras. A peste negra durou entre 1 ano e meio, não chegou a dar 3 anos, vamos arredondar, 3 anos. Em 3 anos, ela matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, que ia acontecer 700 anos depois. Calcula-se que na época 100 milhões de pessoas morreram na Europa. 100 milhões de pessoas morreram na Europa. Se fosse hoje, também vi o número atualizado, se ela tivesse acontecido hoje, teria sido alguma coisa, gente, como 700 milhões de pessoas. Olha só, quase 5 vezes, quase 4 vezes a população do Brasil teria morrido hoje, se fosse nessas condições. Então, qual é a palavra-chave? A palavra-chave desse comentáriozinho é que a peste negra é uma bactéria, ela durou pouquíssimo tempo, entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, 3 no máximo, provocou a morte de quase 1/3 da população europeia e ela abriu caminho para o fim do feudalismo, certo? A peste negra colaborou muito, ela não foi a única responsável, ela colaborou muito para o fim do período feudal. Agora, fazendo um gancho com a gripe espanhola, que aconteceu em 1918, ela começou em 1918. E o interessante, gente, é que ela durou por volta de 1 ano e meio, 2 anos. E a primeira curiosidade que eu tenho para passar para vocês, olha que interessante, que ela começou na primavera de 1918, lembre-se que a Espanha está no hemisfério norte, então a primavera começa agora em março, começou, né, dia 20 de março a primavera. Então, em março, 20 de março de 1918, foram detectados os primeiros casos de gripe espanhola nos Estados Unidos. Olha que interessante. A gripe espanhola, na verdade, ela não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos, num quartel militar. E por que ela ganhou o nome de espanhola, se na verdade aconteceu nos Estados Unidos? Na verdade, a gripe espanhola é um vírus semelhante ao vírus da influenza, que é o H1N1, é o vírus da gripe. Só que era uma variante do vírus que já está extinta, certo? Já está extinta. Esse vírus, né, essa mutação do HN1 de 1918 não tem mais, que
ele muta muito rápido o HN1. Por exemplo, é só termos em mente que quando a gente toma a vacina da gripe que a gente está tomando agora, em 2020, na verdade é do vírus do ano passado, porque o vírus desse ano ainda não tem, ele não mutou ainda. Não tem como distribuir tudo num ano só. Então é sempre do ano passado. Qual que é a ideia da vacina? É proteger a pessoa e se você contrair o vírus, você pegar uma doença bem levinha, né? Uma gripezinha que não vai causar maiores danos. Agora veja bem, gente, por que se ela começou nos Estados Unidos, no estado do Kansas, num quartel militar, ela ganhou o nome de gripe espanhola? Nós não podemos esquecer que em março de 1918 ainda está acontecendo a Primeira Guerra Mundial e toda a imprensa dos países que participavam da guerra eram censuradas. O que é a censura? O governo controlava todas as informações. Então, no momento crítico da guerra, né, nós estamos nos estágios finais da Primeira Guerra, o governo dos Estados Unidos e os principais governos da Europa, eles não deixaram passar, né, ser publicada nenhuma informação a respeito da epidemia que já estava acontecendo. Como a Espanha é um país neutro, ela não estava participando do conflito, ela não censurou os jornais. Então, na Espanha, foi o primeiro local que se deu notícia a essa nova doença. Por isso que ela acabou ganhando, né, esse apelido, esse nome de gripe espanhola. O interessante é que esse vírus, lembre que a gripe é um vírus, não tinha remédio nenhum na época. Não existia nenhum remédio na época. Então, a pessoa, quando contraía, se ela tivesse resistência, suportasse né, os efeitos, ela melhorava, que eram poucas, certo? Mas a maioria que não aguentava suportar as consequências da doença morriam. Aliás, gente, olha que interessante, a gripe espanhola, ela foi a primeira epidemia de alcance global, ela foi noticiada no mundo inteiro. Lógico que era mais lento, a transmissão foi mais lenta, porque a própria circulação de pessoas era mais difícil em 1920, né, há 100 anos atrás. Mesmo assim, ela provocou, olha que interessante, em 1 ano e meio, 2 anos, mais mortes do que a Primeira Guerra Mundial. Calcula-se que a gripe espanhola tenha provocado 50 milhões de mortes. 50 milhões, é um número elevadíssimo em qualquer momento. A Primeira Guerra, nós não podemos esquecer que a guerra é uma matança organizada, você quer matar o inimigo. Ela provocou a morte de 20 milhões de pessoas, aproximadamente. E olha só, em 5 anos de guerra, a gripe espanhola, menos da metade desse tempo, 50 milhões. Numa reportagem que eu vi, se fosse atualizar o número, gente, aquelas proporções, seria alguma coisa como 400 milhões de mortes hoje. Seria, assim, uma tragédia total, certo? O Covid-19, todo mundo tem informações aí, qualquer site, a televisão, até dá nojo, né? De tanto que fala nisso, a gente está até meio sufocado com esse volume de notícias. Ele é transmitido do ser humano para o ser humano, não tem esse esquema de animal, gato, cachorro. O pessoal às vezes posta fake, o cachorro teve coronavírus, tem vacina, é tudo mentira, isso aí não existe. Como o ser humano transmite o vírus é aéreo, né? Vocês já estudaram isso em biologia, acredito eu, o vírus é aéreo, é pela respiração, né, no momento da fala ou do espirro da tosse, né? Mesmo quando a gente está falando normalmente, você solta gotículas, né? Uma série de gotículas, no espirro, numa tosse. E eu vi um exemplo muito legal de um médico mostrando, ele pegou um punhadinho de areia e falou que o vírus é daquele jeito, você jogar um montinho de areia no ar, ele se espalha, você não vê mais, você não sabe para que lado ele vai. Então, é super complicado. Qual que é a previsão de mortes, né? Eu vi uma reportagem agora na TV da Universidade de Oxford, passou no Jornal da Cultura, não sei se alguém está vendo aí, no Jornal da Cultura,
A Universidade de Oxford está fazendo um cálculo matemático de acordo com as condições do país. Eles acreditam que o Brasil vai ter por volta de 40 a 50 mil mortes pelo Covid. Isso é um cálculo matemático, certo? De acordo com a economia do país, da capacidade de saúde hospitalar. Se tiver o isolamento, melhora. Não como muitos idiotas estão dizendo aí que o isolamento não tem nada a ver. O isolamento foi a única coisa que funcionou até agora, os países que deram certo. Ok? Pessoal, alguém tem alguma perguntinha? Hã? Não. Não. Você tem, Rafa? Não, você explica muito bem. Ai, você está isolada na sua casa ou no apartamento? Na minha casa, em Caconde. E aquele monte de cachorro que você tem? Pai. Então aqui, Rogério, quietinhos também. Não, você tem que colocar eles para fora, é perigoso. Gente, ó, eu vou montar uma folhinha dessas explicações como se fosse a lousa, vocês estão entendendo, né? Como se fosse a lousa, aí eu vou fazer os tracinhos, as palavras que eu acho mais importante eu coloco diferente e mando uma foto para vocês, legal? Tá. Sim. Tudo bem? Sim. Alguém tem alguma dúvida ou não? Posso ajudar? Algum comentário? Quer falar alguma coisa? Como que tá a quarentena? Oi? Como que tá a quarentena? A quarentena tá legal, né? Só tá um pouco assim, entediante, né? Ainda bem que tem Netflix, viu, gente? Eu descobri isso agora. Ainda bem que tem. Você... Rogério. Oi? Ó, eu não entendi muito bem por que ela recebeu o nome de gripe espanhola. Quem tá falando, perdão? A Laura. Laurinha, ó, a gripe espanhola, na verdade até parece piada, ela começou nos Estados Unidos, na primavera, março de 1918. Lembra, nesse período ainda está acontecendo a Primeira Guerra. Os Estados Unidos está do lado da Tríplice Entente, lembra? Que era França, Inglaterra, Estados Unidos, do outro lado era Império Alemão. E como os Estados Unidos estavam na guerra, a imprensa, né, os jornais e rádios na época, não tem TV, né, jornais e rádios, eles eram censurados pelo governo, controlados. Então o governo não permitia nenhuma má notícia. Então essas notícias não foram publicadas em nenhum jornal, não saiu na rádio na época. Por que Espanha? Porque na Espanha, quando aconteceram os primeiros casos lá na Espanha, na mesma época, na primavera de 1918, como a Espanha não estava na Primeira Guerra, a Espanha era um país neutro, lembra? Não está do lado nenhum. Os jornais lá publicaram, uma nova gripe, uma nova doença. Então, como lá foi o primeiro local a noticiar, acabou ganhando um apelido de gripe espanhola, porque erroneamente o pessoal achou que começou lá. Mas, na verdade, histórico, é fato, começou nos Estados Unidos. Só que como as notícias eram controladas, lá ninguém ficou sabendo. Na Espanha, como a imprensa era livre, os jornais e rádios noticiaram, ficou todo mundo sabendo. Uma coisa interessante, que num primeiro momento, na época, não tinha microscópio super moderno, computador, nada, né? A ciência, na época, era ainda estava começando, engatinhando. Tanto que os primeiros médicos, até grandes médicos da época, achavam que a gripe espanhola era uma bactéria, né? A maioria deles dava certeza, a gripe é uma bactéria, e na verdade é um vírus, né? O H1N1, que é o vírus da influenza, da gripe. Só que, como eu disse, essa vertente, essa variante não existe mais, ela está extinta já, né? Beleza? Entendeu? Obrigada, Rogério. Agora eu entendi. Vê lá, meu bem. Tranquilo. Mais alguém, gente? Ô, Rogério. Sim?
E com a crise que vai acabar gerando uma crise econômica, aí qual seriam assim, os possíveis efeitos dela? Que é uma coisa bem generalizada no mundo. Na verdade, o mundo inteiro já sabe que 2020 foi para o beleléu, né? Foi para o espaço já, economicamente falando. O que a maioria dos governos entende é que a vida humana vem na frente da economia. A vida da pessoa, a vida do ser humano, não importa se ele é o velhinho, não importa se é o bebezinho, o jovem, o atleta, sei lá quem. O preto, o branco, a vida humana vem na frente. Que vai haver uma desaceleração econômica global, isso é fato, né? O nosso país já não ia bem, por exemplo, apesar de toda a propaganda, o pessoal batendo bumbo. Vocês viram que o ano passado o nosso PIB foi 1,2, isso é assim, é uma piada até, né? Bateram tanto bumbo, fizeram fanfarra, mas nós temos ainda 13 milhões de desempregados e a tendência é piorar. Na verdade, se você entra em reclusão, você diminui o consumo, né? Diminuindo o consumo, a indústria vai produzir menos combustível, menos energia. Então, o lucro que essas empresas iriam dar, né? Que você consumindo, tudo isso vai diminuir. Agora, como vai ficar, na minha opinião, um pouco de futurologia a gente tem que aguardar, né? Porque as informações corretas, científicas que nós temos é o seguinte: hoje a Itália chega no pico da epidemia, tanto que lá o número de mortes está assim, estabilizado, não é que ele diminuiu, correto? A Espanha, que é o caso mais grave, que essa semana passou a Itália em número de mortes, o pico dela provavelmente vai ser na quarta ou quinta que vem. Os cálculos matemáticos dizem que o nosso pico, a Universidade de Oxford e o pessoal da Universidade de São Paulo, lá do Instituto de Computação Avançada que fez, não é fake não. Eles acham que o nosso pico ocorre no dia 10 ou 12 de abril. 10 ou 12 de abril. Então, não é nem a ciência que diz isso. Observando o que outros países já passaram, Coreia, Vietnã, China, Japão, o isolamento foi o que funcionou lá, principalmente na Coreia. Na Coreia, o governo decretou lei marcial, é o seguinte: ninguém sai na rua, ponto final. Ninguém, dane-se. Lá eles conseguiram, a curva dele ficou super baixa, até contrariou os cálculos matemáticos. Certo? Gente, por favor, tomem cuidado com esses negócios do WhatsApp. Nós já comentamos isso, vocês são muito inteligentes. Às vezes o cara coloca o logo lá da universidade, o logo da televisão. 95% do que está circulando é falso. É lorota, é falso. Está distribuindo gel lá, a doença não pega assim, não é tudo isso. É tudo isso sim. Principalmente quem tem gente idosa na família. Por exemplo, eu tenho o meu sogro, ele faz tratamento de câncer. A minha sogra, o pai e a mãe da Marlene, ela tem Alzheimer, então eles têm, um tem 85, outro tem 80. É um cuidado, sabe, eles estão isolados, vai lá, faz a comida, dá uma limpadinha na casa, vem, tomar a vacina, não sai de casa, eles estão obedecendo. E são grupos de altíssimo risco, certo? Meu pai e minha mãe também são de idade, eles estão isolados, a gente vai na casa da minha mãe, eu não entro lá dentro. Eu toco campainha, vou lá no alpendre, na arinha, deixo as coisas lá e saio. Eu só converso no telefone, não é brincadeira. O impacto econômico vai vir, nós temos que estar preparados para isso. E a quarentena está só começando, a gente está acostumado, a gente tem que se preparar. Assim, pensar no melhor, gente, pensar sempre no melhor. Eu sou cristão, tenho fé em Deus, isso ajuda muito, mas se preparar para o pior, a gente tem que estar preparado, certo? Não dê bobeira, por favor, vocês são pessoas esclarecidas. Converse com seus pais, não se iluda com essa briga política aí. Desculpa. Porque esses políticos, gente, eles só estão preocupados com ele. Eleição, ninguém está nem aí com nós. Então, cada um vai cuidar do nosso aqui. Então, eu espero que passe logo, obviamente, né? Se a gente estivesse dando aula, eu já estava em casa, uma semana normal, a gente fica pensando nisso, né? Mas, enquanto não, eu acho que a gente tem que obedecer o que os cientistas... A gente não pode brigar com a ciência, né? A gente não pode brigar com a ciência.
o racionalismo. Então, isso que eu tenho para passar para vocês por enquanto. A gente até pode fazer um debate desse tema mais à frente, se vocês quiserem. A gente organiza bonitinho. Nós podemos fazer um debate sobre a situação econômica do Brasil e do mundo. E outra, das nossas cidades também. Por exemplo, a minha cidade, aqui em Palmeiras, é uma cidade agrícola, vive da agricultura. A agricultura afetou menos. O pessoal na roça está trabalhando relativamente normal, né? Relativamente. São José já tem indústria, Nestlé, Rio Plastique, né? A área agrícola também é grande, óbvio, e mais, São José produz alimento, né, gente? Aqui produz cana-de-açúcar, né? Aí São José produz alimento, hortaliça, né? Repolho, cebola. É uma área mais sensível, mas parece que o pessoal da lavoura ainda está trabalhando, né? Vamos torcer, gente, e rezar. Eu que sou cristão acredito, e estamos aí. Beleza, galera? Sim. Sim. Ó, Sim, Roger. beleza, valeu. Ó, eu já vou fazer a folhinha logo agora, e daqui a pouquinho eu já mando a foto para você. Pode ser no grupo mesmo? Pode. 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 Sim. Beleza. Gente, muito obrigado. Fica com Deus todos. Faz um